Olá, gente, estamos aqui para mais um Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Hoje a gente vai falar da tática do Lula de integrar com Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, uma chapa contra Bolsonaro e Romeu Zema. Nós vamos falar também do possível e vindouro e próximo armistício, cessar-fogo da guerra da Ucrânia. Vamos falar da blindagem do STF e de muitos outros assuntos. Eu espero por vocês, no entretanto. Dê o seu like, clica no sinetinho, inscreve no canal. Até lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia. Tem que atuar fazendo justiça. De quem é a culpa do aumento da gasolina? Eu vou falar aqui para vocês, talvez eu vá tomar pancada e burdoada de novo, como tomei da primeira vez em que a gasolina começou a aumentar, o combustível, né? Os combustíveis nacionais preponderantes começaram a aumentar nas bombas dos postos. A gasolina do Brasil, em números objetivos, né? Em números reais, ela não é cara, ela segue preços internacionais. O que significa dizer isso? Significa que a gasolina no Brasil, em média, custa, em média, você vai ver coisas estrambóticas como a gasolina hoje a R$11 no estado do Amapá, mas em média, região sudeste, região sul, região nordeste, a nossa gasolina tem o mesmo preço que a gasolina na Europa Ocidental, que a gasolina nos Estados Unidos, né? Isso salvo uma outra pequena oscilação. A gasolina segue preços internacionais, porque ela é mensurada, os seus aumentos são mensurados não no valor dos impostos, que tem alíquotas certas e seguras e que não se modificam, salvo alguma oscilação imprevisível da economia interna, o que não aconteceu. Mas seguem os preços internacionais, a balança comercial internacional, né, o mercado futuro e as bolsas de valores, as mais importantes bolsas de valores do mundo, e principalmente o preço do barril de petróleo. Então aumentou, mudou número, muda para todos os países, que ao menos integram essa economia globalizada capitalista ocidental da qual nós estamos falando. Então não está caro, né? Não estamos pior do que outros países, porque todos os outros países que importam interessam. Temos que seguir esses padrões internacionais. A Venezuela, quando no auge de sua economia, e por conta do presidente Chávez e depois do Maduro, quis criar um preço doméstico para a gasolina. Por quê? Grande, enorme, exportadora de petróleo, a Venezuela, né? Quis criar um preço doméstico para a gasolina. Resultado, foi um dos fatores que quebrou a Venezuela. Os preços estão internacionais ou internacionalizados. Para a gasolina, para a pizza, para a corrida de Uber, tá? Salvo oscilações irrisórias, insignificantes, você paga aqui pelo litro de gasolina o que pagaria em Nova York, o que pagaria em Berlim, o que pagaria em Londres, né? O diferencial é que a nossa renda é inferior aos países, a renda média do brasileiro. Eu não estou falando de salário mínimo. Aliás, salário mínimo não é salário médio, já falamos isso aqui, não é o caso, depois a gente pode voltar a tratar disso. O nosso salário médio, a nossa renda média é muito inferior à do americano médio, à do italiano médio, do alemão médio. Esse é o diferencial. Havia um antigo personagem do Jô Soares, do programa humorístico do Jô Soares, assim, nós é que estamos ganhando, não está caro, a gente é que está ganhando pouco. O raciocínio é mais ou menos esse. O outro diferencial também é que nós dependemos mais de gasolina nos postos, de combustível fóssil nos postos de combustível, porque o Brasil é talvez um dos poucos países do mundo que pobre compra carro e não tem dinheiro para encher o tanque de combustível. Por que isso acontece? Porque nos principais países do mundo, o transporte
coletivo, é de excelente qualidade, é confortável, é pontual, é seguro. Aqui, o cidadão é obrigado, principalmente nas grandes cidades, se quiser se locomover rapidamente, com segurança, para o trabalho, para deixar a filha em escola, tem que ir de carro. É por isso que pobre aqui é obrigado a comprar carro, pobre aqui é obrigado a encher o tanque do carro, e pobre não aguenta, pobre compra o carro que não consegue abastecer. É um outro fenômeno exclusivamente brasileiro e terceiro-mundista. Pode ter alguns outros países da América Latina com o mesmo drama e sofrimento. Acredito que tenha, porque a economia brasileira ainda é melhor que dos nossos vizinhos mais próximos. E por isso, mais uma vez, não é a gasolina que é cara, é o resto da economia que está pedindo arrego, que está pedindo aí UTI, né? Os vilões, e a gente tem essa mania de tratar de vilões o tempo todo, como se tivesse que ter culpado para uma situação que é globalizada, mas se a gente tiver que arrumar culpado a nível brasileiro, eu diria que nós teríamos que consultar os senhores governadores, que infelizmente custa entender que a crise da nossa economia não se resolve com o governo federal simplesmente imprimindo mais moeda, ou simplesmente dando calote, parando de pagar a dívida pública. Se não houver colaboração dos estados na isenção tributária para faturar menos tributos, e os estados estão quebrados, a gente também tem que entender isso, né? Mas se não houver essa cooperação dos estados, membros da União Federal, nós vamos continuar com essa gasolina no patamar em que se encontra e subindo, por conta até da crise gerada pela guerra na Ucrânia. E por falar na guerra na Ucrânia, esse é um dos causadores, esse talvez seja um dos vilões internacionais do aumento dos combustíveis lá fora, porque, como dito, é um fenômeno globalizado. Além da questão da guerra da Ucrânia, como fomentador do aumento de combustíveis aqui e lá fora, nós temos também a pandemia, que atua em todos os países, em todas as camadas sociais, em todos os setores da economia, que também fomentou, né, esse aumento. Vão dizer sobre a pandemia que ela já está morrendo, já está acabando, então não tem motivo para a gasolina, para o combustível aumentar agora, para o barril de petróleo aumentar agora, sendo que ela já está em sua curva descendente, graças a Deus, mas é porque, prestem atenção nisso, os indexadores econômicos se baseiam não no que está acontecendo agora, mas em prognósticos futuros, ou seja, o fenômeno ruim de agora, por exemplo, a guerra da Ucrânia, vai inspirar o aumento agora, não porque estejamos já tendo crise de abastecimento, mas porque a guerra da Ucrânia faz presumir uma crise de abastecimento futura. É isso aí. Petróleo virou commodity. Petróleo virou mercado futuro nessa economia maluca do nosso tempo. Guerra da Ucrânia perto, se Deus quiser, de um armistício, de um cessar-fogo. Primeiro, vejamos que Putin não declarou guerra oficialmente à Ucrânia. É o que ele chama eufemisticamente, né? Eufemismo, para quem não sabe, é uma maneira bonitinha de dizer o horrível. Ao invés de falar que a pessoa, por exemplo, é feia, fala que a pessoa é desprovida de beleza, ou que a natureza não beneficiou a pessoa esteticamente. Enfim, essa frescura politicamente correta. Mas Putin apelidou a sua guerra de Operação Militar Especial. E é um eufemismo, isso é para talvez criar um engodo interno. O presidente Vladimir Putin, que controla a sua mídia interna na Rússia, mas também é porque na Rússia, como em diversos outros países democráticos ou falsamente democráticos do mundo ocidental, do mundo capitalista, ele precisa de autorização parlamentar para declarar guerra. Isso ninguém te falou, porque infelizmente as grandes mídias não investem muito em assessoria jurídica. Você está aprendendo aqui no entretanto. Na maioria dos regimes constitucionais do mundo civilizado ocidental, ou civilizado ocidental, ou pseudo-civilizado ocidental, a declaração de guerra exige autorização parlamentar. Não é só o rei, não é só o soberano, não é só o presidente, não é só o primeiro-ministro. Se o Senado não autorizar, não se vai à guerra.
isso na maioria dos países do mundo. E Putin, talvez para burlar isso, não que não conseguisse, mas seria mais burocrático, mais polêmico, ele resolveu, que é comandante supremo das Forças Armadas Russas, como seu presidente da República, ele resolveu partir para essa operação militar especial, que está fazendo água por inúmeros motivos previsíveis. Considero o presidente Putin um revitalizador da Rússia e do orgulho nacional russo e do nacionalismo russo. Voltou a tornar a Rússia grande, mas pensou pela porta errada com essa guerra, porque Davi enfrentando Golias. A Ucrânia é o Davi, aos olhos da opinião pública mundial. Isso vai gerar uma catástrofe econômica para a Rússia. O governo russo acreditou que a Ucrânia fosse se render. O governo ucraniano e os seus bravos, valorosos cidadãos e soldados resistem bravamente à invasão russa. É uma invasão. Pode chamar de operação militar especial, como queiram, mas é uma invasão. É uma guerra de invasão, é uma guerra para tomar um país que detém soberania e que está tendo essa soberania vulnerada. Essa que é a verdade. Putin tem os seus motivos, mas não para fazer guerra de invasão. E o mundo inteiro está vendo isso. E Putin, que sempre foi considerado, inclusive aqui, como um presidente forte, está demonstrando que é forte e burro. E ele viu isso e está retrocedendo. Está procurando uma saída honrosa, porque, além de tudo, guerra é cara e a Rússia vai voltar para o atoleiro do terceiro mundo se tiver que navegar sozinha nas ondas da economia mundial, ainda gastando com a Ucrânia ocupada, que é um país muito grande em parâmetros europeus. É o segundo maior país europeu que se tem notícia, só perde para a Rússia, né? E com cenário de guerra, população esfomeada, população desabrigada, destruição total de inúmeros prédios públicos, destruição da infraestrutura de transporte e abastecimento ucraniana. Quem vai bancar isso vai ser o papai Putin, se essa porcaria não acabar agora. E algum bom conselheiro finalmente chegou perto dele e informou a ele da burrice que ele cometeu, que ele deverá limpá-la, se Deus quiser, em tempo hábil. Lula fazendo dobradinha com Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Um grande prefeito, viu? Foi um grande dirigente esportivo, né? Do Atlético Mineiro. Eu queria o Calil no meu time, no meu Cruzeiro e na minha cidade. Mas, infelizmente, ele está em Belo Horizonte e é do Galo. É um grande sujeito. Honesto, também o considero. Radical, heterodoxo e pragmático. O que é isso? Tem posições firmes, é contra isso ou contra aquilo, é a favor disso, é a favor daquilo, não tem medo de fazer inimigos, coleciona amigos e não tem medo de dar suas opiniões. O contrário, por exemplo, do também grande político, governador Aécio Neves, mas que é de outro estilo, ex-governador, atual deputado Aécio Neves, que é de outro estilo. Gosto do Calil, mas a aliança Lula-Calil para enfrentar, respectivamente, Bolsonaro e Zema, está fadado ao fracasso. Vão os dois tomar duas burdoadas retumbantes, a nível federal, a nível estadual. O programa, vocês sabem, é apolítico, é apartidário, né? Aqui eu falo, precisa ser falado, não tenho medo de cara feia. Aqui a conversa é técnica. É técnica de maneira simples, para o público leigo, português estándar. É técnico bem humorado, mas não tem lado político aqui. Lula fez um bom governo porque navegou em águas econômicas internacionais tranquilas e conteve os seus xiitas do PT, coisa que a dona Dilma não conseguiu fazer. Os xiitas do PT mandaram na Dilma e no governo do Brasil, enquanto ela ali esteve, para a nossa tristeza. Lula, por conta disso, fez um governo de relativo sucesso, mas a conta que ele criou nos quebrou. Isso sem contar os problemas de suposta corrupção, que farão Lula tomar uma sova de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais.
O fator de rejeição do Lula é muito maior do que o do Bolsonaro. Bolsonaro está torcendo para pegar o Lula no segundo turno, porque ele teria problemas com uma terceira via. Eu já falei isso aqui. E Lula indo para o segundo turno é tudo de bom para o Bolsonaro. Lula vai perder a eleição. O Brasil não comporta mais Luiz Inácio Lula da Silva. Não adianta a Dona Globo torcer por isso. Ninguém mais assiste canal aberto. Essa que é a verdade, né? E o Calil vai enfrentar simplesmente a maior novidade positiva do cenário político nacional, que é Romeu Zema. Um político pragmático, ou seja, procura fazer o que é certo sem ideologia política. É um administrador, né? Bom administrador, pagando as contas do Estado em dia. O considero, às vezes, muito tendente a conciliar, menos atilado, menos proativo. Mas essa é uma característica dele, que é um mineiro prudente, mineiro à moda antiga, mineiro prudente. E todas essas características de Romeu, que deveriam ser obrigação no homem público, na verdade são qualidades. E essas qualidades Romeu Zema tem de sobra. Romeu Zema é imbatível em Minas Gerais. Se JK saísse da tumba para disputar novas eleições para governador de Minas, tomaria uma sova de Romeu Zema também. Então a aliança Calil-Lula é uma aliança para ambos juntos irem chorar mágoas e tomar um chope de despedida após as eleições, sem partidarismo algum, é constatação. E a esquerda vai aprender com isso, como as pesquisas eleitorais, principalmente aquelas fora de época, né, que são denominadas enquete, outro eufemismo, para tratar de uma pesquisa eleitoral ilegal, porque é fora de época, mas é uma enquete. A esquerda vai aprender como essas enquetes, essas pesquisas eleitorais extemporâneas são tendenciosas. Vai aprender na própria pele. O STF está blindado, literalmente blindado. As estruturas, os vidros da fachada, os carros dos ministros estão todos voando em aviões da FAB, aviões fretados só para ministro do STF, estão andando com seguranças fortemente armados. O STF está comprando arma, já tem uma polícia interna do STF, tudo para proteger os senhores ministros. Eu sou juiz de direito há 23 anos. É claro que vez ou outra da minha carreira e da de todos os magistrados, meus colegas e colegas, aparece um psicopata querendo matar juiz. Vez ou outra é necessário se precatar, né? A gente não é bobo. Mas, no geral, eu e meus familiares diretos não temos qualquer problema com segurança pessoal, graças a Deus, né? É claro também que não dá para se comparar Renato Zup com os ministros do Supremo, com Joaquim Barbosa, com o ex-juiz Sérgio Moro. Esses caras têm uma visibilidade macro infinitas vezes superior à minha. Mas, guardadas as devidas proporções, preocupa que essas figuras do Poder Judiciário sejam vistas como inimigas de um determinado lado político. Ou, como no caso do senhor Moro, inimiga dos dois lados da polarização política. É preocupante para a República que o Judiciário, naquilo que o Judiciário tem de mais precioso, mais evidenciado, mais resplandecente que a Corte Superior, que o Judiciário seja visto como lado político e atrai a ira de uma grande parte da população da República, que atrai a ira de Adélios, bispo, né? Porque um líder político como Bolsonaro ser vítima de um Adélio bispo é uma coisa, porque o político tem inimigos políticos. O político tem adversários políticos. O político tem adversários ideológicos. O magistrado, que é um guerreiro da paz, não era para ter isso, não. Preocupa, já falei isso aqui.
O Poder Judiciário é um poder que nasce para ser moderador. Nasce, a razão de ser do Poder Judiciário é pacificar a sociedade. Evitar a lei do mais forte. Evitar a vingança privada. Está lá no contrato social do Rousseau. Está lá nas origens do Estado Democrático de Direito. O Poder Judiciário surge, a figura do juiz surge, está na Bíblia, para evitar o olho por olho, dente por dente. Quando essa figura do juiz atiça a lei da selva, a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente, quando o Poder Judiciário atiça a violência em uma república, tem algo de muito doentio nessa república. É isso que preocupa demais para os nossos filhos e netos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.